Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eles estendem em tuas mãos e as palmas louvam o nome santo do Senhor. Você na amada igreja, na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma honra poder conhecer mais uma parte do povo do Senhor que vai morar no céu. Quero agradecer ao pastor Wesley por esse apoio para que eu pudesse estar aqui nessa noite. É uma honra poder rever meu amigo o pastor Renato, né? Muitos anos, né? Oh, glória. A gente, quando orávamos nesse bairro aqui, era tudo mato, tudo terra. E quando as coisas ficavam difíceis, a gente ia para o monte orar. Nossos filhos eram muito pequenos, né, pastor? E o Senhor tem nos conservado até esse dia para que o nome dele deve ser glorificado, amém? Eu quero também deixar aqui uma saudação para a pastora Luciana, que não está aqui nessa noite, né? E a minha esposa ali, a pastora Silvana, sempre me acompanhando. É uma honra poder ver a Fernanda, uma grande amiga. Nós te amamos muito, meu filho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? O tema dessa noite é Provocadores de Milagres. Eu quero ser fiel ao tema e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 de Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Aos demais amados irmãos do púlpito, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 de Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga espere um pouquinho, pastor. Espere, oh glória. Prometo ser bem breve, que hoje é noite de ceia, né? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Só até aí, os irmãos podem se assentar exaltando e glorificando ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Quero agradecer a oração que o servo do Senhor fez por mim. Amém? Quando abrimos a nossa Bíblia no livro de 2 de Crônicas, num capítulo muito... Obrigado, irmão. Obrigado, filha. Num capítulo muito conhecido nosso, né? Todos conhecemos a história do rei Josafá. Ele é filho do famoso rei Asa, sucedor do trono, e a palavra do Senhor vai dizer que aos 35 anos de idade ele começa a reinar sobre Judá. A Bíblia vai nos dizer que ele seguiu os caminhos do seu pai Davi. Ele se esforçou, colocou seu coração diante de Deus para poder fazer tudo aquilo que agradar a Deus durante o seu reinado. E com isso ele foi um dos prepulsores dos postos-ídolos. Ele acabou com toda a idolatria que existia na terra de Judá. Ele foi aquele que tirou os postos-ídolos, adoração que não era para Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele também colocou levitas, sacerdotes, para poder instruir ao povo, para poder ensinar a palavra do Senhor ao povo. E com isso ele foi restaurando a adoração a Deus dentro de Judá. E a palavra vai nos dizer que Deus, ele gostou disso, que Deus aceitou isso, e que Deus começou agora a honrar ao rei Josafá, dando para ele riqueza, dando para ele paz na terra, prosperando a obra de suas mãos. E o reinado dele agora era um reinado frutífero, era um reinado onde
colocar a mão, Deus estava abençoando ele, Deus estava prosperando a ele. Mas dentro do coração do rei Josafá existia algo que o incomodava. Ele tinha o desejo de construir navios, ele tinha o desejo de viajar para uma terra distante para buscar ouro de Ofir, para que o seu reinado ele pudesse ser um reinado muito mais próspero, muito mais poderoso diante dos outros reis da terra. E neste inteirinho a palavra do Senhor vai nos informar que ele faz uma aliança com o rei Acabe. A Bíblia diz que eles se tornam parentes, estão aparentados agora, porque ele agora casa com a filha de Jezabel. A Bíblia diz que quando ele faz aliança com Acabe, Deus ele não fica feliz com essa aliança. E quando eles vão à guerra, Acabe morre na guerra. Ele voltando para casa, quando ele está voltando para casa agora, a Bíblia diz que o profeta Jeú repreende Josafá, dizendo que a ira do Senhor se acendera contra a vida dele, porque ele fez aliança com alguém que o Senhor tinha abominado sobre a face da terra. Porque dentre todos os reis que Israel teve, Acabe foi um dos piores reis que Israel teve, fazendo tudo e pior do que os outros reis fizeram, aborrecendo a Deus ao extremo, ao ponto que Deus entregou a ele para a vida dele para ser morto. E a Bíblia diz que por conta disso, a Bíblia diz que agora o profeta se levanta dizendo: olha, Deus ele se irou contra você, porém quando Deus vasculhou o seu coração, ele achou bondade. Quando Deus olhou para dentro de si, ele achou retidão. Quando Deus ele vasculhou você por dentro, ele viu sinceridade. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor iria aplacar agora sobre Josafá. A Bíblia diz que os anos vai se passando, porque o relógio do tempo é disparado na vida dele, e o relógio do tempo não para, e os anos foi se passando. E a Bíblia diz que agora no capítulo de número 20, o Senhor começa agora a permitir que algumas outras nações se levantem contra o reinado agora de Josafá, só para ver o que haveria dentro dele, se realmente todo aquele conserto. Porque quando ele volta para casa agora, ele vê que ele errou, ele vê que ele fez aliança com quem não deveria ter feito. E a Bíblia diz que agora ele percorre todas as suas terras, e ele volta agora a adorar ao Senhor em espírito e verdade. Mas agora o Senhor permite que nações agora, como Moabe, como Amon, como os Amonitas, se levanta contra eles, e o Senhor permite para ver se há sinceridade mesmo no coração do rei, se realmente há honestidade agora no coração do rei. E a Bíblia diz que diante de todas essas nações, agora Judá não tinha o que fazer. Ele não tinha um poder bélico, ele não tinha soldado suficiente, e era tão grande essas nações opressoras, principalmente a nação de Moabe, que agora o rei tem medo. Agora um temor bate no coração do rei. Mas o que nós aprendemos agora é que o rei ele nos traz boas alianças agora. Porque se antigamente ele errou fazendo aliança agora com aquele rei que morrera, agora ele não pede conselhos a ninguém, agora ele não bate na porta de ninguém, agora ele não corre a ninguém, porque agora a Bíblia diz que ele vai diante do Senhor. E a Bíblia diz que agora ele se prostra, agora ele reúne todo o povo da terra, ele apregou a jejum, e ele se humilha diante do Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que nós aprendemos aqui nessa noite, ele sabe que ele não tem agora soldado suficiente para guerrear. Ele sabe agora que ele tem velhos, ele tem jovens, ele tem uma pequena nação que depende dele. E ele sabe que se ele fosse à guerra, eles seriam estrucidados, não daria nem para começar a guerra. E ele agora sabe que ele depende de agora de uma provisão divina, ele depende agora de um milagre, ele depende que agora Deus estenda as mãos sobre ele. Então o que eu aprendo aqui nessa noite, deixa eu apressar um pouquinho, eu aprendo que agora o rei Josafá, ele teve 3 atitudes
diante de Deus para provocar o seu milagre. O primeiro elemento dessas atitudes que ele teve foi fé. Se você precisa de um milagre, e se você quer provocar a Deus para um milagre na tua vida, um milagre urgente nessa noite, o primeiro elemento que tem que ter dentro de você, que tem que estar em Cristo dentro de você, é fé. A Bíblia diz que o rei Josafá teve fé, fé para se humilhar diante de Deus. A fé que ele teve agora fez com que ele se humilhasse e com que ele apregoasse jejum diante do Senhor. E quando ele entra na presença do Senhor agora, ele se humilha diante do Senhor, porque agora ele faz uma oração lembrando a Deus dos seus feitos. Primeira coisa, para você chamar a atenção do Senhor nessa noite, você tem que ter fé para se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que a fé que nos humilha é a mesma fé que o Senhor vai usar para nos exaltar. E a Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados diante do Senhor. O segunda característica, o segundo elemento que Josafá nos ensina aqui nessa noite é oração. A Bíblia diz que ele se humilha diante do Senhor, porque ele temeu e ele teve fé para buscar o Senhor. Ele teve fé para se humilhar diante do Senhor em jejum. Ele convoca toda a nação para buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele estava diante da congregação, diante do pátio novo. A Bíblia diz que ele entra na presença do Senhor, no lugar que é o lugar de encontro entre Deus e a nação de Judá. E a Bíblia diz que agora o segundo elemento é oração. E aqui que está todo o problema, porque eu preciso de um milagre urgente na minha vida. Eu venho até a igreja, eu abro campanhas, eu venho porque eu tenho fé, mas muitas vezes o que está faltando para mim é uma vida de oração, é uma vida de dedicação, é uma vida de intimidade com Deus. E Josafá, ele coloca esse elemento para mim e para você. Eu tenho que ter fé, porque se eu não tivesse fé eu não chegaria aqui, mas eu também tenho que ter esse elemento. O elemento aqui é a oração. E a Bíblia diz que pela oração ele começa a dizer: ah, Senhor Deus dos nossos pais, o Senhor que é dominador de toda a terra, dominador de todas as gentes. Ele tinha palavras para entrar na presença do Senhor em oração. Talvez o que está faltando para você nessa noite não é fé, porque a fé te trouxe até esse ambiente. Mas talvez o que está faltando para que o céu se abra sobre a tua vida é oração, é intimidade, é descer com a cara no pó, é gastar tempo na presença do Senhor, é adorar o Senhor em meio à oração. Qual foi a última vez que você adorou Ele em meio à oração? Olha o que Josafá está dizendo: o Senhor é aquele que domina os reinos, em ti há força, Senhor, em ti há poder, Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ele continua orando, ele continua clamando a Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor nos fez promessas, o Senhor nos deu a terra, e agora vem essas nações se levantando contra nós para nos expelir daqui, para nos tirar fora da tua promessa. Ele teve fé para se humilhar, ele teve fé para descer com a cara no pó, ele teve fé para dizer que ele estava com medo. Ele tinha coroa, mas estava com medo. Ele era rei, mas estava com medo. Ele tinha um pequeno exército, mas estava com medo. A Bíblia vai nos dizer que na oração ele começa agora a chamar a atenção de Deus. Ele começa agora, porque se Deus estivesse de costa para ele por causa da ira, da aliança que ele fez no passado, quebrando a aliança que Deus tinha com ele, e se Deus estava de costa para ele, irado com ele, a
palavras dele agora começa a chamar a atenção do Senhor. Você precisa ser um homem de oração, porque as suas palavras vão fazer com que o coração do Senhor se volte para você novamente. Porque muitas vezes nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e a gente vai costurando de culto em culto, achando que está tudo bem, e não paramos para resolver as coisas com o Senhor, achando que está tudo bem, e a ira do Senhor muitas vezes tem se levantado contra a nossa vida de infidelidade. E a Bíblia diz que ele começa a dizer: se algum mal sobrevier sobre nós, e se vier juízo, e se vier espada, e se vier peste, e se vier fome, e se nos apresentarmos diante desta casa, diante de ti, porque o teu nome está nessa casa. Ele coloca a palavra no tempo atual para mim e para você. Ele está dizendo que essa palavra é atualizada para os nossos dias. Olha o que ele diz no versículo de número 9. Ele coloca essa palavra em tempo real para mim e para a tua vida. Pastor, prova agora. Ele diz: Senhor, se algum mal vier sobre a nossa vida, se vier espada, se vier juízo, se vier peste, se vier fome, nós, como igreja, nos apresentaremos diante desta casa. Você está numa campanha se apresentando nesta casa. Essa palavra é atual para a sua vida. E se nós nos apresentarmos nesta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, nós te clamaremos, nós te buscaremos na angústia, e tu nos ouvirás, Senhor. Glória a Deus. Ele estava passando por momentos difíceis, momentos de perseguições, momentos de medo, de incerteza, de pavor, de angústia. Mas a Bíblia diz que a fé fez ele se humilhar, e a oração agora começa a chamar a atenção de Deus, porque ele está dizendo: se eu clamar aqui, nesta noite de ceia, neste domingo, porque o teu nome está sobre esta casa. Ele falou: eu sei que o Senhor vai nos ouvir na nossa angústia, nas nossas lutas, nas nossas falibilidades, e o Senhor virá sobre esta casa, Senhor. Ele disse: Senhor, pois o Senhor tem poder de expelir a Moabe, o Senhor tem poder de expelir a Amon. Sabe o que ele está nos dizendo? Deixa eu desenhar, porque essa você tem que levar para casa. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem poder de colocar as forças opositoras por terra. Eu sei que o Senhor tem poder de colocar a mentira por terra. Eu sei que o Senhor tem poder de colocar a fofoca por terra. Eu sei que o Senhor tem poder de colocar o inferno por terra. Eu sei que o Senhor tem poder de colocar as enfermidades por terra. Ora, manda gadarabachuri andarabás. A fé dele, mais a oração dele, chama a atenção de Deus. Será que a tua fé tem chamado a atenção de Deus? Será que a tua fé tem removido montanhas de problema? Será que a tua fé tem te levado diante do trono do Senhor? Qual foi a última vez que você orou? Que você buscou a face dele? Que você se dobrou? E que você gastou tempo ali, até que ele falasse com você, até que você entendesse o propósito dele na tua vida? Não dá para viver uma vida lá monter, não dá para viver de culto em culto
com ele, me perdoa. Não dá para tocar na ceia nessa noite de qualquer jeito. Não dá para falar que servimos a um Deus que nós não conhecemos. Josafá, ele se humilha diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eu estou querendo nos lançar fora da tua herança, que o Senhor mesmo nos fizesse herdar. Sabe o que ele está nos dizendo aqui, parafraseando para os dias de hoje? Ele está dizendo: Deus, eu tenho tantas lutas, eu tenho tantos problemas, é tanta coisa que tem acontecido na minha vida, são tantos falatórios, tantas perseguições, é o desemprego, é a escassez, é o abandono. O inimigo ele tem se levantado, ele tem fechado portas, ele quer me tirar da tua presença, Deus. É isso que ele está falando para os nossos dias. Ele está investindo pesado, e Josafá está dizendo: para nos tirar da tua presença, para nos tirar da tua herança, para nos tirar da promessa. Ou será que sou eu que passo por isso? Será que sou eu que passo por afrontas, por perseguições, por calúnias, por mentiras? E hoje, nessa noite, essa palavra é atual. Ele está tentando rasgar o céu na oração das mãos dele. E daí aqui ele fala algo que, se Deus estivesse de costa para ele, Deus agora olha para ele e responde a ele. Verso de número 12, ele diz: ah, Senhor Deus, Deus nosso. Ele diz: ah, Deus nosso, porventura não julgará. E aqui ele entra no ápice da humilhação, porque ele diz: porque em nós não há força diante desta multidão. Em nós não há força para este problema. Em nós eu não consigo ver solução. Eu não consigo ver a porta se abrindo. Eu não consigo ver o milagre chegando, a cura. Eu não vejo libertação na minha casa. Eu não vejo o Senhor cumprindo as promessas que a minha casa seria um lar de bênção. O Senhor, não consigo ver que o Senhor me disse que eu iria ser um provedor, que eu iria ser a bênção. Eu não consigo ver que o ministério que o Senhor me deu seria frutífero. Ele está dizendo: Deus, não há força em nós diante desta multidão que vem contra nós. E ele diz: e nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes eu orei dizendo: Deus, agora a casa caiu, agora não tem mais jeito, agora não dá mais, eu vou abandonar tudo, porque parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não se importa com aquilo que estamos passando. Aonde eu errei, aonde eu falhei, não tem mais jeito. Parece que as minhas orações não tocam o vosso coração. E ele diz tudo isso. E se Deus estava de costa para ele, ele diz: Senhor, mas tem um detalhe: os meus olhos estão em ti, sem força, mas os meus olhos estão em ti, Senhor. Eu penso que neste momento Deus vira para ele. Eu penso que neste momento Deus olha para ele agora e vê ele humilhado, com a cara no pó. E a Bíblia diz que Deus não fala com ele, mas responde a ele. E a Bíblia diz que o Senhor desce naquele lugar. Pastor, não mente para mim não. Verso de número 14, eu vou encerrar, que ainda tem ceia. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de
Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E todos nós sabemos que os filhos de Asaf eram pessoas que eles tinham visões e os oráculos abriam para eles. A Bíblia diz que naquele momento Deus desce naquele lugar. Sabe o que eu aprendo? Que Deus desceu no meio do problema. Oh glória! Que Deus desceu no meio do furacão, no meio da tempestade, no meio da ameaça, no meio da dúvida. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu naquele, está escrito aqui, que o Espírito do Senhor desceu naquele lugar e tomou a boca do levita para trazer a resposta ao coração do rei Josafá. A Bíblia diz que ele estava provocando um milagre, que era um grito de socorro que ele precisava, através da fé, através da oração. E o terceiro elemento que Josafá tinha, além da fé, além da oração, era a adoração. No meio da luta, ao invés de ele murmurar, no meio da guerra, ao invés de ele se queixar, a Bíblia diz que era prática no Velho Testamento, que quando as coisas estavam difíceis demais, e quando a guerra era reída demais, e quando o povo começava a perder as guerras, eles começavam a adorar a Deus. Deus é um Deus que ama ser adorado. Deus não pode se auto-adorar porque Ele não é idólatra. Deus precisa que você o adore em espírito e verdade. Deus precisa que você diga para Ele que Ele é bom e que a sua benignidade dura para sempre, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma a boca do rapaz e ele diz da seguinte maneira: dai ouvidos vós, moradores de todos os Judá e a Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. A Bíblia diz que Deus está falando. Deus agora está falando através de um levita. Por que é que Deus não desceu na vida do sacerdote? Por que é que Deus não desceu na vida do profeta? Por que é que Deus escolheu o menor da casa? Para dar uma lição para mim e para você, que Deus está na contramão da história. Eu vou falar. Deus não precisa de certificado meu, de diploma meu, de faculdade minha, porque Deus está disposto aos olhos menores dentro da casa. Deus está disposto a investir em você, a te tomar, abrir oráculos para você, visões celestiais para você. Deus precisa levantar os pequeninos dessa casa. Dai ouvido ao vós, moradores, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor. Primeiro ponto e eu encerro: não temais. Como é que é, Senhor? Não temais. Senhor, tem ali três nações, Senhor, veio para nos destruir. A palavra de hoje é essa: não temais. Não importa o que você esteja passando, preste atenção aqui que aí eu estou ministrando. O Senhor está dizendo: não temas. Não importa as ameaças, não temas. Não importa qual é o problema, não temas. Ele está dizendo: não temais, e nem vos assusteis. O Senhor está dizendo: para de ficar assustado pelos falatórios, pelo diz-que-me-diz-que. Satanás está agindo, está usando os seus agentes para poder acabar com a tua fé. E você tem dado ouvido essas coisas. E você, olha para você agora, de tanto dar ouvido aos outros, não consegue orar, não consegue crer, não consegue abrir a boca para glorificar a Deus. A Bíblia diz: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O Senhor está respondendo a ele através da oração, da fé e da oração. Ele provocou um milagre. E o Senhor disse para ele: amanhã cedo, eu encerro aqui,
aquilo que eu, o Senhor, já tenho arquitetado para a tua vida. A Bíblia diz que naquele momento ele cai com o rosto em terra de todo Judá e ele adora o Senhor. No dia seguinte, ele chega na penha do morro. A Bíblia diz que quando eles vão chegando, Josafá dá ordem aos levitas, dá ordem aos sacerdotes. Ao invés de os homens de guerra na frente, ele coloca agora os levitas para louvar e adorar ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que conforme eles vão orando, que eles vão entoando louvores a Deus, quanto mais eles oram, mais Deus agora está dando vitória na guerra, numa guerra que não era deles, numa guerra que não pertencia a eles, porque o louvor, a adoração alcançou o coração de Deus. E quando eles chegaram na penha do morro, eles viram corpos, todos mortos. A Bíblia diz que eram tantos corpos, que eram tantas pessoas mortas, que era impossível de contar. A Bíblia diz que, por conta da fé, da oração e da adoração, a Bíblia diz que ele provocou um milagre. A Bíblia diz que, como se não bastasse, por 3 dias eles saquearam a cidade pelos despojos, e Deus deu para ele riqueza em dobro. 3 dias eles saquearam e não aguentaram trazer todos os despojos. E a Bíblia diz que eles voltam para a terra, cantando, adorando a Deus, porque agora eles tinham motivo para adorar a Deus. Porque Deus é o Deus de vitória. Se coloque em pé nessa noite. Deus é o Deus de justiça. Deus é o Deus das causas perdidas. Deus é o Deus do impossível. Ei, se você veio aqui para provocar o teu milagre nessa noite, você precisa ter esses 3 elementos na tua vida: fé para se humilhar, oração para tocar o coração do Senhor, e adoração para que Deus vença as suas guerras. Coloque a mão no seu coração. Quero agradecer a Deus. Já passei 3 minutos ali. Quantos vão receber essa palavra? Deus falou com você nessa noite. Oragaia Surimica Naramco Manai Decloque de Meneres Arabagaste Pancomanagasuya. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, Pai. Aprendemos, Senhor, que precisamos ter fé, Senhor. Fé para nos humilharmos diante do Senhor, para que no seu tempo, Senhor, venha e nos exalte. Senhor, queremos aprender a orar. Queremos, Senhor, lembrar-te das tuas promessas que o Senhor tem feito para a tua igreja. Porque o Senhor nos disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a tua igreja. A porta do inferno não iria aguentar os ataques de oração da igreja, Senhor. Deus, queremos provocar um milagre. Não queremos, Senhor, ter fé para chegar. Não queremos ter fé para orar, mas sermos um murmurador. Não, Deus. Queremos te adorar na hora da adversidade. Queremos aprender, Senhor, te adorar na hora do problema. Na hora que a porta se fechar, Deus. Queremos ser adoradores de verdade, ó Pai. Então, Senhor, ora para o coração do jovem. Ora, Senhor, para o coração da tua filha, dos teus filhos, Senhor. Abre a janela do céu nessa noite, ó Pai. E atende o desejo do coração dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Dê uma linda salva de palmas ao nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.